Hoje vamos falar de uma imagem que para mim revela aquilo que irá acontecer muito em breve com a liderança das Testemunhas de Jeová. Como muitos portugueses sabem, está a decorrer este fim de semana de dia 10 a 12 de julho o Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. E são esperadas cerca de 40 mil pessoas. E uma Testemunha de Jeová que está presente no Congresso tirou algumas fotografias e enviou-me. E nessas fotografias aparecem dois membros do coro governante, o Gage Fleage e o Gerrit Losch. Estas fotografias foram tiradas hoje, sábado 11 de julho, e nesta primeira fotografia nós vemos aqui o palco e vemos aqui encostado aqui às bancadas, rodeado de várias pessoas, Gage Fleage, o membro do coro governante. Depois nós temos outra fotografia, já é o Gerrit Losch, vocês vejam, ele está a sair da tribuna e está rodeado aqui de 7 seguranças. Ele está aqui no meio. Esta outra imagem já torna mais claro o Gerrit Losch no meio destes seguranças, enquanto ele sai da tribuna, direção ao interior das bancadas. Esta fotografia aqui foi quando ele foi para a tribuna, vê-se aqui ele de costas, rodeado por estes 7 seguranças. Vemos aqui eles a caminharem em direção ao palco. Vocês podem dizer o que quiserem, mas isto não é normal. Como é que um líder cristão precisa de 7 seguranças para conseguir caminhar entre os seus próprios irmãos? Vocês reparem que nós não estamos a falar de uma manifestação. Ele não está no meio de uma manifestação, ele não está num bairro problemático, ele não está no bairro de Chelas, em Lisboa, na da Maia, não está numa favela no Rio de Janeiro. Ele está entre os fiéis. Nós estamos a falar de um congresso composto por testemunhas de Jeová, entre pessoas que ele chama de irmãos. Mesmo assim, existe ali um cordão de segurança. E notem que isto não é durante o recreio, durante o almoço, antes ou depois do programa, é durante o programa no recinto. Como é que um líder religioso, num evento composto pelos seus próprios fiéis, necessita de um cordão de segurança para circular entre aqueles que ele chama de irmãos? Mas isto é um pastor ou é um chefe de Estado? O que é que se está a passar aqui? Talvez alguns digam, mas isto tem a ver com segurança. Eu só vejo duas razões para alguém andar com guarda-costas. Ou és um criminoso ou és um empresário. Mas nunca um irmão de Cristo, nunca. Esta imagem, eu nunca imaginei ver isto num congresso. Isto há cerca de 20 anos atrás, houve um congresso no Estádio Nacional do Jamor, em que veio cá o Stefan Lett e mais outro, e eu não vi isto. Eu não me lembro deste tipo de segurança, isto não existia. O que é que está a acontecer? Mas lá está, eu imagino já a resposta de alguns TJs vão para aqui dizer mas Paulo também teve escolta, porque Paulo também foi protegido. Isso está no livro de Atos. Sim, realmente, isso aconteceu. Paulo foi protegido por soldados romanos, mas Paulo estava preso, porque existia uma conspiração para assassinar Paulo antes de ele chegar ao tribunal. E então os guardas romanos protegeram Paulo, que era um recluso. O contexto é completamente diferente. O apóstolo Paulo não foi protegido por cristãos enquanto ele ia visitar congregações. Não, nós não encontramos Paulo protegido por um cordão de seguranças para entrar na congregação de Corinto. Olha, tenham cuidado porque se anda para aí algum judeu que me vai dar uma padrada. Vocês vejam, isso não existia. Nós não conseguimos imaginar isto a acontecer no ministério de Paulo. Paulo foi protegido porque estava preso à responsabilidade de Roma. O Gerrit Losch não está preso. Não está numa manifestação, não está num bairro problemático. Este contexto é completamente diferente. A imagem não encaixa no padrão do Novo Testamento. Quando um líder cristão já não consegue caminhar livremente entre aqueles que o chamam de irmão, alguma coisa mudou seriamente. Esta mudança não encontramos nas Escrituras. Jesus caminhava no meio das multidões sem escolta. Os apóstolos caminhavam nas congregações como irmãos. Isto não acontecia. Mas hoje os líderes têm que atravessar os seus congressos protegidos por um cordão de segurança. O que é que se está a passar aqui? Eu só vejo duas razões para alguém hoje andar com guarda-costas. Ou és um criminoso ou um empresário. Nunca um irmão de Cristo. Nunca. Eu recordo-me de alguns anos atrás eu criticar o Papa da Igreja Católica porque eles circulavam nos seus papamóveis, são carros blindados à prova de balas e rodeados por segurança. E eu critiquei-os. Mas nós estamos a ver aqui o mesmo princípio. Está aqui aplicado. Em 2026, os líderes das Testemunhas de Jeová já não conseguem caminhar livremente entre os próprios irmãos. Por isso, qualquer semelhança entre as Testemunhas de Jeová e a Igreja Católica é pura coincidência. Alguns podem dizer, mas nós estamos nos últimos dias e o perigo aumentou. Quer dizer, mas todos nós vivemos nos últimos dias.
Não são só eles que vivem nos últimos dias. E todos nós andamos na via pública, entramos num restaurante, num café, entramos em casa, saímos, vamos a um culto religioso, uma reunião, sem 7 guarda-costas, sem segurança. Desta forma, a pergunta continua a ser resposta. Porquê é que eles precisam de seguranças? Eles, notem, não somos nós cristãos. Eles, porquê é que eles precisam de segurança? Porquê? Alguém talvez diga, mas eles são figuras públicas. Espera aí. São figuras públicas, cada uma pior que a outra. Espera aí, mas como é que um cristão chega ao ponto de se tornar uma figura pública? Como é que isso acontece? O centro da fé é Cristo, não são os seus líderes. Uma figura pública é um termo desenquadrado do espírito cristão. Mas o que é isso, figura pública, no contexto cristão? Vocês notem que isso mesmo em Mateus capítulo 23, o versículo 10 diz: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Notem que este termo, esta posição de ser chamado de guia, isto pertence a Cristo. Cristo é que guia, não é homens que guiam. Mas estes homens querem ser guias, guiar milhões de pessoas. Eles estão-se a apropriar de um lugar que não lhes pertence, que é o de guia. Eles, além de tentarem ocupar o lugar do Cristo, porque ocupar o lugar do Cristo, isto chama-se anticristo, porque anticristo não é apenas quem diz mal de Cristo, é quem tenta ocupar o lugar do Cristo. E quando alguém quer ocupar o lugar de guia, está a ocupar o lugar do Cristo. Desta forma é anticristo. Por isso, além de serem chamados de anticristo, vão sofrer as consequências dessa ilícita apropriação. E a consequência é: não terão paz, nem mesmo entre os vossos seguidores. Porque se vocês dirigissem a atenção para o Cristo, vocês estariam em paz, porque não teriam medo de andar no meio dos vossos irmãos. Mas vocês gostam da mediatização, vocês gostam de ter um público mundial de milhões de pessoas, vocês gostam do palco, vocês gostam do show, gostam do espetáculo, vocês amam essa mediatização. E vocês apropriaram-se num lugar que não vos pertence, que é de guia. E por causa disso, vocês não têm paz, nem mesmo entre os vossos seguidores. E alguns talvez até digam: mas há pessoas que os odeiam. Ok, mas odeiam-nos porquê? Porquê é que há pessoas que odeiam o coro governante? Será que é porque eles simplesmente anunciam o Cristo, o Evangelho do Cristo? Será que é por causa disso que odeiam estes homens? Ou será porque milhares de pessoas associam o sofrimento das suas famílias às políticas desta organização? Será por causa disso? Por causa do ostracismo, famílias divididas, famílias destruídas, exclusões, assassinaram milhares de pessoas nas camas dos hospitais, inclusive crianças, por proibirem transfusões de sangue autólogo, ou já permitem, mas não permitiam, mataram tanta gente. Será que é por causa disso que estes homens estão a ser odiados? Por causa de décadas de doutrinas que são uma violação dos direitos humanos? Será que é por causa disso que são odiados e têm que andar agora com seguranças? Se alguém vos odeia, não é por pregar em Cristo. Vocês pregam a vós mesmos e as vossas pancas doutrinais e ensinos de demónios. Isto é apenas um prelúdio, né, daquilo que irá acontecer com estes homens, porque o livro do Apocalipse deixa bem claro que a besta do Apocalipse que se vai levantar diz que vai destruir completamente as religiões, vai queimá-las no fogo, e a carne destes homens será tragada pelas aves dos céus. É o destino desta gente. Aquilo que vocês estão a ver aqui, este homem protegido por 7 seguranças, é um prelúdio daquilo que irá acontecer quando se cumprir Apocalipse. Concluindo, aquilo que mais me impressionou foi aquilo que esta imagem comunicou. Um líder religioso já não consegue caminhar livremente entre aqueles que ele chama de irmãos. Jesus caminhava no meio das multidões, sem escolta. Os apóstolos entravam nas congregações como irmãos. Hoje, estes líderes atravessam os seus próprios congressos, protegidos por um cordão de segurança. Este não é o modelo de liderança que encontramos nas Escrituras. Porque um pastor anda livremente no meio das ovelhas, não atrás de um cordão de segurança. Eu só consigo ver 2 razões para alguém andar com guarda-costas. Ou és um criminoso, ou és um empresário. Nunca um irmão de Cristo.